Nosso lar é o campo missionário que Deus confiou a nós. Então, é uma mensagem dirigida ao lar, dirigida tanto para cônjuge quanto para os jovens. Por isso que é importante que também os jovens estejam atentos à mensagem que o Senhor ministrou às nossas vidas, ou seja, que há de ministrar nossas vidas nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 22. Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Glória a Deus. Bendito é o nosso Deus, bendito é o nosso Pai. Amém, meus irmãos? Se quiserem ficar de pé, fiquem à vontade, tá? Versículo 22 nos diz assim a bondosa palavra de Deus. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Toma o vosso assento. Glória a Deus. Meus amados, no contexto em que nós estamos vendo esse texto, Jesus ele é usado para curar a vida de um cego. E quando ele cura a vida de um cego, na verdade Jesus vem fazendo muitos milagres. E os líderes religiosos da época que acompanhavam Jesus, ou seguiam para ver se realmente ele era o Messias, ou para pegá-lo em alguma falha, em algum defeito, eles justificam os milagres de Jesus, ou querem explicar os milagres de Jesus para as pessoas que seguiam a Jesus, dizendo que Jesus estava expulsando o demônio pelo próprio demônio, dizendo que Jesus estava na verdade possuído pelos príncipes dos demônios chamado Beelzebu. E aí Jesus ele entra mostrando para estas pessoas que é impossível Satanás expulsar o próprio Satanás. Porque se fizesse assim, mostraria que eles estavam em conflitos, mostraria que eles estavam em guerra. E aí Jesus mostra que o reino dividido, ou o reino de Satanás dividido, não pode permanecer firme, ou não pode subsistir, vai acabar, não vai conseguir. Só que nesse contexto, Jesus inclui casa. No versículo 25, ele diz que se uma casa estiver contra si mesma, também não poderá subsistir. Não pode permanecer em pé. Em outra oportunidade, eu já ministrei à igreja falando sobre a primeira instituição de Deus na terra. E a primeira instituição de Deus na terra foi a família. E Deus, após a família, Ele cria todas as outras coisas e, na verdade, Ele dá o poder de dominar sobre a terra a família. Então Satanás, sabendo que Deus ele dá este poder à família, ao casal,
E aí nós entendemos que toda a sociedade se iniciou através de uma família. E assim toda família que tem o seu princípio em Cristo, isso nos mostra que se a família vai bem, a sociedade vai bem. Isso nos mostra se os lares vão bem, a sociedade vai bem. Você quer medir como está a família da nossa geração? É só olhar para a sociedade. E olhando para a sociedade, nós vemos, na verdade, a instituição que Deus estabeleceu na terra sendo desconstruída pela influência de Satanás. Porque Satanás sabe que se ele atacar a família, se ele atacar o lar, se ele atacar o casal, se ele atacar os filhos, é muito natural que a sociedade toda vai se desmoronando junto, vai se desmontando junto. E aí nós observamos que por causa desse ataque de Satanás, ele vai sempre investir contra a sua família. Ele vai sempre investir contra o seu casamento. Ele vai sempre investir. Ergue um pouquinho mais o microfone, que eu estou um pouco longe. Senhor, ergue o retorno pelo menos. Senão eu vou forçar um pouco a voz, daqui a pouco some. Mas está ótimo. Baixa mais um pouquinho só. E abaixa o fundo, deixa o fundo bem baixinho. Observando que Satanás, ele atacando a nossa família, ele sempre vai investir. E ele não vai desistir fácil de atacar o nosso casamento. Ele não vai desistir fácil de atacar as nossas vidas. Vira e mexe, até que Jesus volte, ele sempre vai atrás e atrás de estratégia para nos destruir, para desconstruir a família. E qual é a forma que Satanás ele usa para destruir a família? O diabo quer que nós vivamos dentro de casa em guerra. O diabo odeia quando você está bem no seu lar. O diabo odeia quando a paz está reinando na sua casa. Ele odeia quando você está bem com o seu cônjuge. Ele odeia quando o jovem está bem com os pais. E ele vendo isso, ele vai amar alguma estratégia, algum caminho, alguma cilada para que isso venha ser desconstruído. E aí ele vai querer colocar guerras entre marido e mulher, guerras entre os pais e os filhos. E aí isso acontece nos mínimos detalhes que às vezes nós passamos batido. Porque Satanás, ele é tão covarde, amados irmãos, que ele quer atacar a nossa família, mas ele não quer mostrar que é ele que está influenciando. Ele quer me contrapor contra a minha esposa, mas ele quer que eu pense que a minha esposa está errada e a minha esposa pense que eu estou errada. Porque ele não quer aparecer diante dos ataques. A maior estratégia de Satanás em nossos dias é fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. A maior estratégia de Satanás é agir na sociedade, é agir no mundo, é agir no meio em que nós vivemos, de uma forma em que ele haja, mas que nós não sabemos que é ele que está agindo. E aí, Satanás ele entra agindo através da influência maligna. É onde nós entramos nos conflitos dos nossos lares. E alguns dos muitos conflitos, principalmente dos nossos dias, é não dar a razão por perca. Sempre no casal tem um que sabe mais do que o outro. Sempre no casal tem um que não erra e o outro erra. Sempre no casamento tem um que sempre tem a razão e ele tem que levar a razão para sempre. E isso é uma estratégia de Satanás para destruir o lar. Quando o seu cônjuge, diante das suas palavras, cala a boca e não fala mais, quando você questiona, tome cuidado.
Porque na verdade, amados irmãos, nós precisamos ter diálogos, e o importante é entender que nem sempre nós estamos com a razão. Nem sempre eu vou estar com a razão diante das discussões com a minha esposa. Diante dos conflitos que nós temos, nem sempre eu vou estar com a razão. Porque quando eu sempre quero impor o que eu penso, o que eu acho, as minhas razões, até aí, até a discussão, o conflito que é natural, o diabo não entra. Mas quando eu quero impor a minha razão por certo, é onde começo a dar brechas para o diabo entrar no meu casamento. Porque às vezes eu vou estar errado e minha esposa vai estar certa. Mas o que mais nos fere em nossos dias é a dar razão por perca. Lembro quando eu iniciei no casamento com a minha esposa, nós tivemos muitos conflitos em nosso casamento. Eu ia buscar conselho do meu pai, da missionária Wanda. Eles falavam: quando eu começar a discussão, fica quieto. Deixa que ela tenha razão, fica na sua. É melhor do que você ficar discutindo. E se nós formos ver, amados irmãos, às vezes nós vamos precisar fazer isso. Por quê? Porque a prioridade não é a minha razão, a prioridade é a paz no meu lar. A prioridade não é eu ter a minha razão e ver o meu cônjuge dizer: você está certo. Não, a prioridade é que meus filhos tenham um exemplo de um pai excelente na sua casa. É que os filhos tenham um exemplo de uma mãe excelente dentro de casa. Entre a razão e a paz do lar, temos que, na verdade, entre a razão e a paz do lar, 99,9% nós preferimos a razão. Que paz o que? Eu prefiro é discutir. Eu prefiro é bater de frente. Eu prefiro é não abaixar a cabeça. E isso vai dando vazão às estratégias de Satanás. Eu e minha esposa ainda, nós entramos em conflito, às vezes entramos. Só que vira e mexe, um dos dois cede. E quando menos esperando, quando tudo está bem, e aí um está ouvindo, aí chega e fala: você lembra aquele momento? Eu estava querendo dizer aquilo. Eu estava querendo mostrar para você aquilo. E aí um outro cede. Porque no momento do calor da discussão, o que acontece? Você pode observar que as vozes vão se alterando. Por que as vozes vão se alterando? É porque ele já não consegue mais se ouvir. Quando um dentro de casa está gritando mais do que o outro, é porque ele já está surdo. Então não adianta você continuar falando, porque ele não vai te ouvir mais. Então tem que esperar baixar a temperatura. Tem que esperar baixar a calma para quando e orar a Deus. Eu faço muito isso. Senhor, prepara o momento certo para eu conversar com a minha esposa. E quanto menos espero, Deus chega, abre um caminho ali, a gente entra num diálogo e eu vou e apresento. E por causa que foi que Deus que preparou aquele momento, ela ouve eu com mais facilidade. Ela compreende o que eu estava querendo colocar. Mas quando eu coloco o que eu penso, a hora que eu quero, a hora que eu acho, na frente daquilo que Deus quer para a minha vida, é brecha que eu estou dando para o inimigo atacar a mente dela. E eu não estou dizendo em questão de atacar a mente da esposa, que a esposa é usada pelo diabo. Não estou dizendo isso, eu estou querendo dizer o quê? Que a influência de Satanás, ela vem tanto no homem quanto na mulher. É só da brecha que o diabo vai nos usar. Eu sendo pastor, se eu der brecha dentro de casa, o diabo vai me usar contra a minha família. E isso está acontecendo muito em nossos dias. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma época em que eu preciso ter a razão, eu preciso falar mais alto, eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. Ou eu sou a maior autoridade, ou eu é que proveio. Então se eu proveio na minha casa, é eu que tenho que falar e todo mundo tem que ficar quieto. Não! Não é assim que acontece. Minha esposa hoje ganha mais do que eu, o salário dela é maior do que o meu.
Só que ela sabe saber o momento certo de falar comigo. Não é porque a minha esposa ganha mais do que eu, ela é quem manda na casa e eu tenho que ficar quietinho. Mas existe muitos lares que é assim. Porque eu trabalho e a minha esposa não trabalha, ou porque a esposa trabalha e o esposo não trabalha, quer dizer o quê? Que é porque tem uma autoridade. Aonde você aprendeu isso? Aonde está isso na Bíblia? Satanás, ele quer atacar a sua casa, ele quer destruir a sua família, e você está querendo pôr a sua razão diante disso, e a sua razão não vai trazer paz na sua casa. O que vai trazer paz na sua casa é você ter paciência, temperância e diálogo verdadeiro. Diálogo, conversar, aprender a ouvir. Quando isso não acontece, o que acontece é começa a nascer decepções, tristezas e outros sentimentos como esse começam a dominar o lar. Você vê das partes tristes, desanimado, sem motivação, não tem mais motivação de despertar, de fazer alguma coisa, por quê? E eu não me importo com a tristeza da minha esposa. Eu não me importo com a decepção dela, não quero saber. Ela está errada, ela tem que se virar e aproveitar a oportunidade que eu estou do lado dela. Não é assim, irmão. Não é assim que as coisas acontecem. Precisamos tomar cuidado para não deixarmos ser usados pelo diabo. Você tem certeza que você todas as vezes tem razão com os seus filhos? Eu também erro com meu filho. E aonde nós estamos, em que momento nós estamos vivendo do tempo em que nós achamos que nós temos que ser o certo sempre? É necessário quebrar o orgulho. Porque o que faz eu ter sempre a razão é o meu orgulho ferido. O seu cônjuge deve ser seu maior. O seu cônjuge deve ser maior do que o seu orgulho. A paz no seu lar deve ser maior do que a sua razão. Às vezes dá vontade de gritar, de falar um monte, mas segura. Vale a pena segurar. Vale a pena se controlar. Quando isso não acontece, você está dizendo: o meu orgulho é maior do que você na minha vida. E quando nós quebramos o orgulho, às vezes se for sair por errado, eu saio, mas para ter paz na minha casa eu prefiro sair por errado. Porque a felicidade não está em eu acertar sempre, mas está em ter paz na minha casa. Uma vez eu andando com um amigo fazendo caminhada, eu já disse aqui, ele disse algo que me chamou a atenção, falou: Levi, se eu não puder errar com você, que é meu amigo, eu vou errar com quem? Eu falei: poxa, é verdade. A pessoa que eu mais erro é minha esposa, porque eu convivo mais com ela do que qualquer outra pessoa. E a pessoa que ela mais erra é comigo. Não, comigo não pode errar. Não, como não? Se você convive com pessoa defeituosa, cheio de defeitos como você, é natural que nós vamos errar uns com os outros. Então não fique caçando defeito no seu cônjuge, não fica caçando alguma coisa para que você aponte, mas pelo contrário, prioriza a paz, prioriza a felicidade. Um outro ponto que nós precisamos observar, que o diabo ataca em nossos lares para destruir, é que nos nossos dias, dentro do nosso lar, nós nos tornamos egoístas dentro da própria casa. Não se importam mais uns com os problemas dos outros. Uma coisa que nós precisamos entender: você que mora debaixo do mesmo teto dos seus pais, com seu cônjuge, você precisa entender: o problema do seu cônjuge é seu. O problema dos seus pais, jovens, é seu. Os problemas dos seus filhos, ó pais, é seu. Hoje nós não nos importamos mais com os que estão dentro da nossa casa.
Nós menosprezamos os sentimentos, menosprezamos uns aos outros. O problema é seu, você está com dor, você está com algum problema lá no serviço, o problema é seu, é assim. E não é isso que a Bíblia nos ensina, não foi para isso que Deus nos uniu, nos aproximou. O problema da minha esposa é meu também. O meu problema é dela também. E é uma arma que Satanás tem usado em nossos dias, em que nós não nos importamos mais com os problemas uns dos outros. Se a esposa está chorando, é porque é chorona. Se o marido está de cara fechada, é porque o problema é dele. Se o filho está chorando ou a mãe está chorando, é dramático, é dramática. Não é isso, é um problema que precisa ser resolvido. Todas as pessoas que estão dentro da sua casa, é responsabilidade sua. Se tiver algum problema com os jovens, a responsabilidade é dos pais. E aí vai um ponto, porque não é para uma pessoa ou para duas, são várias pessoas que eu entendo, que eu sei que tem aqui na igreja. Talvez o filho não foi você que gerou. Talvez o filho é da sua esposa. Talvez o filho é do seu esposo. Está dentro da sua casa, o problema é seu também. A responsabilidade é sua também. E você tem que cuidar como pai e como mãe, porque está dentro da sua casa e quando você conheceu daquele jeito. Então se está acontecendo alguma coisa, é responsabilidade sua também. Não é trancar a porta do quarto ou resolve lá que é seu filho, não é filho meu. Resolve lá que é sua filha, não é filha minha. Não, onde você está aprendendo isso? É uma arma que o diabo está usando para destruir a sua casa. Se a sua esposa casou com você, tendo 2 filhos, 3 filhos, um filho que seja, ela casou com você sabendo que você seria um homem que iria ajudá-la a educar os filhos dela. Se o seu esposo casou com você tendo um filho, 2 filhos, quantos filhos for, está dentro da mesma casa, ele casou com você sabendo que, pensando e acreditando que você seria uma mãe para os filhos dele. Então nós temos que parar com essa mentalidade egoísta dentro do lar. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, está dizendo assim, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo. Se eu não me importo com o sentimento da minha esposa, se eu não importo com o sentimento dos meus filhos, se eu não importo com os sentimentos da minha sogra que vira e mexe está aqui em casa conosco, ela não mora aqui, mas quando ela está aqui eu preciso me preocupar com os problemas dela. Se eu não me preocupo com isso, a Bíblia está dizendo que eu neguei a fé. E que além de negar a fé, eu estou pior do que o incrédulo. E aí, que posição que nós estamos? Nós estamos invertendo os valores. Os problemas dos amigos da escola para os jovens é mais importante do que o dos problemas dos pais. Muitos jovens se preocupam com os problemas dos amigos na escola, mas quando vê o problema entre o pai e a mãe dentro de casa, não está nem aí. Os problemas dos amigos da rua para o homem é mais importante do que os problemas da esposa dentro de casa. Os problemas das amigas na rua para a esposa é mais importante do que o problema dos esposos dentro de casa. Por quê? Porque nós estamos mudando os valores, estamos valorizando aquelas pessoas que não estão no mesmo teto que nós, estamos menosprezando as pessoas que Deus confiou a nossas vidas. Estamos dando mais valores para os de fora do que para os de dentro. Teve uma época na minha vida que meus amigos eram mais importantes para mim do que o meu próprio pai. Olha, mudança de valores. Se na minha geração era assim, imagina hoje. Em que nós não nos importamos com as pessoas que Deus coloca em nossa vida. E tem um detalhe aqui que precisamos abrir um parênteses. Família, irmão, é a sua esposa e o seu esposo. Mãe, pai, irmão, tudo é parente.
casou, acabou esse negócio de família. Família é seu cônjuge, biblicamente dizendo. Ah, não, para mim não é assim, pastor. Não é, problema é seu. Aí vai sofrer o dano. Porque tem muita mulher ainda que prioriza a mãe do que o esposo. Tem muito homem que prioriza o irmão de sangue do que a esposa. Vai sofrer o dano. Aceite ou não aceite, está fora do contexto bíblico. E está fora do contexto bíblico é dar brecha para o diabo destruir a sua casa. Estamos mais valorizando as pessoas de fora do que a de dentro. Até para separar o obreiro, porque o contexto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo. Separa homens idôneos, que cuide bem da sua casa, porque se ele não cuida bem da casa de Deus, da sua própria casa, como ele vai cuidar da casa de Deus? A prioridade não é a igreja não, irmão. A sua prioridade é Deus, depois é a sua esposa, depois é o seu esposo, depois é os filhos. Os filhos não podem estar acima do seu esposo. Os filhos não podem estar acima da esposa. Os filhos é a nossa prioridade. O esposo, nosso cônjuge é a nossa prioridade. Ah, meus filhos é indefeso? É indefeso sim. Mas seu esposo está ali, a obrigação dele e dela é ajudar você a educar, a corrigir, sustentar. Mas vai chegar um dia, com 18, 19, 20 anos, vai embora. Quem vai ficar com você? É esse cara feio do seu lado aí, ó. Essa mulher feia do seu lado aí. Essa mulher feia não, mulher bonita do seu lado. Mas não é, ó. Ah, o irmão Diácono Luizinho, eu lembro quando ele casou com a nossa irmã, ele ajudou a nossa irmã a educar a filha dela, a Bia. A Bia está morando com vocês ainda? Só está vocês dois, não está? Aí, ó. Então só os dois. A Bia está para onde? Está aqui na cidade? Nem na cidade está, irmão. Mudou para a cidade longe. Você está entendendo? Agora se a diaconisa desse prioridade à filha, onde ela estaria hoje? Estaria sem um varão bonito como é nosso irmão Luizinho aqui, ó. Diácono Luizinho. Irmão. Eu falo isso para minha esposa, ó. Nossos filhos vão embora, filha. O Isaac, o nono dia vai casar, vai embora, vai ficar aí você. Então valoriza o gordinho aqui. Ué. Nós estamos mudando os valores, irmão, porque se nós não fazemos de uma forma correta, nós estamos primeiro ensinando nossos filhos errado. Porque os nossos filhos, quando casar, vai sofrer no casamento por nós ser mau exemplo para os nossos filhos. Quando nós ensinamos os nossos filhos que ele é prioridade do que o nosso cônjuge, nós estamos ensinando nossos filhos errado. Quem casar com ele vai sofrer, ou ela vai sofrer por casar com uma pessoa que não vai aceitar dessa forma. Permita eu que contar uma ilustração para terminar, que a hora já foi. Pastor Levino gosta muito de ilustração. Eu já ouvi o pastor Levino dizer uma vez isso. Certo dia um rato olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo em que tipo de comida poderia ter ali. Ficou aterrorizado quando descobriu que era uma ratoeira. Foi para o pátio da fazenda, advertindo a todos: tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. A galinha que estava cacarejando esse escândalo levantou a cabeça e disse: desculpe-me, senhor rato. Eu entendo que é um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada. Não me incomoda essa ratoeira. O rato foi até o porco e disse a ele: tem uma ratoeira em casa, tem uma ratoeira em casa. Aí o porco disse: desculpe-me, senhor rato, mas não há nada que eu possa fazer. Eu sou porco, isso não me causa risco nenhum. O rato dirigiu-se à vaca e disse: tem uma ratoeira em casa, tem uma ratoeira em casa. O que, senhor rato? Disse a vaca. Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. E caiu na risada. Então o rato voltou para casa cabisbaixo e abatido para encarar a ratoeira do fazendeiro. Naquela noite ouviu-se um barulho, como o de uma ratoeira pegando sua vítima.
A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira pegou a cauda de uma cobra venenosa. A cobra mordeu a mulher. O fazendeiro levou imediatamente ao hospital e ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou o seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. E assim a galinha, que não se sentia em perigo por causa da ratoeira, morreu. Como a doença da mulher continuava, os amigos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro foi matar o porco, que também dizia não ter risco nenhum com a ratoeira. A mulher não melhorou e muitas pessoas vieram visitá-la. Muita gente veio vê-la. O fazendeiro então sacrificou a vaca, que debochou do rato, dizendo que o problema não era dela. Moral da ilustração: lembre-se que quando há uma ratoeira, ou seja, um problema em seu lar, todos estão correndo riscos. Todos estão correndo os riscos. O problema não é da sua esposa, o problema é seu. O problema não é do seu esposo, o problema é seu. O problema não é dos seus pais, o problema é seu. O problema não é dos seus filhos, o problema é seu. Está debaixo do mesmo teto? Está convivendo? Como você vai resolver o problema? Primeiro, trazendo paz ao coração daquela pessoa que está aflita. Segundo, intercedendo para que Deus possa mudar o quadro que estão vivendo. Mas pelo contrário, nós preferimos debochar, preferimos menosprezar, preferimos falar: aí, tá vendo? Aí, é isso que tem que acontecer. Mas ninguém quer pôr a mão, ninguém quer ajudar. Então cuide da sua casa, cuide da sua família, não dê brechas ao diabo, não dê brechas ao inimigo. Aprenda biblicamente a cuidar do seu lar, cuidar da sua família.